Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, que alegria participar aqui do Endorfina. E essa introdução aí já foi maravilhosa, gostei. Que bom, Letícia, prazer te receber aqui. Para mim é um privilégio e depois de pesquisar um pouquinho aí sobre a sua história, sobre a sua carreira, ouvir o episódio que você gravou lá no Momento Dínamo com o Ilan, você e o Perdigão, né, sua cara metade, me deixou super animado para te conhecer aqui, não só pessoalmente aqui no estúdio, mas para explorar aí alguns temas que eu acho que devem ser, né, arrisco dizer que são muito interessantes nessa tua trajetória, que foi muito pautada pelo esporte definitivamente. Você começou a praticar triatlon faz poucos anos e no último ano praticamente, né, você me disse que você passou a se dedicar exclusivamente ao triatlon. E aí eu quero explorar isso daqui a pouco, mas praticar triatlon já não é tão simples. Você pelo menos já veio de uma base da natação que facilita um pouco, né? Mas no teu caso, que precisa ter um guia para pedalar principalmente, né, nas competições ou nos treinos que não são os treinos indoor, e a mesma coisa para correr, as coisas ficam um pouco mais complexas, né? Não basta você arrumar uma bicicleta emprestada ou calçar um par de tênis e sair correndo por aí. Sim. Mas antes de falar disso, quem é que te ensinou a andar de bicicleta quando você era menininha? Você já sabia andar de bicicleta? Sim, foi o meu pai. Eu comecei andando de bicicleta de rodinhas. E aí ele tirou a rodinha. Não sei se eu não enxergava bem, eu nem percebi que estava sem rodinha. E foi empurrando ali. Que bom, esse é o jeito bom. Você nem percebe, você nem conta para a criança que tirou a rodinha. Sim, e aí na época, eu já tinha um pouquinho de dificuldade visual antes mesmo dos 12 anos, mas a gente não percebia muito. Minha mãe percebia, mas ia trocando óculos e eu não tinha o diagnóstico. Porém, eu caía bastante, praticamente, assim, brincava na rua, descia na velocidade, assim, na rua, daí chegava naquela parte do final da rua, assim, da parte que passa esgoto, aí a bicicleta batia ali de ponta, eu não via, daí caía. Entendi. Na pracinha, a mesma coisa, quando tinha um alto relevo, eu batia ali, daí uma vez eu caí, nossa, saí rolando, bati no banco, aí foi meu pai me levar no colo, toda machucada, e mesmo assim eu continuava brincando, não parava não. Tinha um amigo que falava, não, machucou, continua brincando que passa. Isso mesmo. Nada como ser criança, né? E para você era a visão que você tinha, né? Você não sabia que você poderia, ou que o seu coleguinha enxergava melhor. Aquilo era o que você tinha na tua realidade, você lidava com isso. Nada como ser criança para a gente conseguir se adaptar às coisas da vida, né? Sim. E você sempre foi assim, atirada, destemida? Sempre fui. Minha mãe até fala que ela tem que me segurar um pouco desde pequena, porque eu sempre fui que procurei desafio, não tinha medo de nada, praia, saía correndo, entrava, ela tinha que brigar para eu parar, né? Pequena mesmo, eu ia pra praia, daí brincava ali no parquinho, na água, e já sem saber que não enxergava, né? Porque eu enxergava um pouco ainda, mas eu não sabia que era uma deficiência. Mas aí eu sempre me perdia, daí era aquele desespero, todo mundo me procurando. E eu bem tranquila. Bom, bacana. Vamos explorar aí muito dessa tua coragem, né? Dessa tua vontade de desbravar e de vencer na vida. Você nasceu em Muriaé, em Minas Gerais. Tua família é de lá? Como é que você foi para lá? Porque você me disse que nunca morou lá, né? Sim, minha família, parte de pai, parte de mãe, todos nasceram lá, né? Mas alguns vieram para São Paulo, outros foram para outros estados do Brasil, e hoje está bem dividida. Tem bastante gente também que já faleceu, que meu pai, eles são 16 irmãos, e minha mãe eram 7, então caramba, família é grande. Hoje em dia está espalhada, mas antes começou tudo lá. E hoje eu tenho alguns tios ainda que eu tô para visitar, porque o triatlon ele é muito puxado, né? Principalmente o alto rendimento. Treino. E lá demora-se 8, 10 horas para chegar.
de carro, não chega não tem como ir de avião direto. Então eu tô uns 4 anos sem ir lá, e esse ano, se Deus quiser, eu vou. Entendi. Você então nasceu lá porque a tua família estava lá, talvez tua mãe se sentiu melhor de tê-la lá, né? Sim. E depois você voltou aqui para São Paulo, onde você mora, sempre morou, São Bernardo do Campo. Sim. Entendi. Legal. Bom, na escola, né, eu falei aqui na introdução que você praticava os esportes da educação física e depois você quis jogar vôlei quando você tinha mais ou menos 11 anos de idade. O que você se recorda? Assim, o que passava na sua cabeça? As amigas estavam indo e você queria, enfim, ir para o voleibol, jogar de uma maneira talvez mais séria no time da escola e tal. O que te levou a querer jogar vôlei àquela altura? Eu nem tinha muitos amigos, porque como eu não enxergava direito, e daí as pessoas tinham um certo preconceito, e ela demora para ver a bola. Eles nem tinham essa maturidade para pensar assim, que eu demoro para ver a bola. Mas eles pensavam que eu tinha uma resposta mais lenta, que eu era a última a ser escolhida no time, mas eu gostava de jogar, sempre gostei de futebol. Inclusive, o primeiro esporte que eu queria fazer foi futebol. Ah, legal. Foi, mas a gente não conseguiu por conta de eu ser mulher. Na época, a gente mais procurou difícil, lá em São Bernardo, eu não fui aceita, porque eu era mulher, só podia meninos, e por conta de eu não enxergar bem também. Daí eu acabei indo pro vôlei. E como é que você reagia a esse preconceito, a esse bullying, né? Talvez de certa maneira, né? Você ser a última a ser escolhida, as pessoas provavelmente, eventualmente, né, caçoavam de você, aquela coisa de criança que a gente sabe que é de criança, mas muitas vezes machuca, né? Sim, me machucava, assim, na época, mas, assim, como diz uma frase, abstrai e finge demência. Até hoje é assim. Eu continuava indo, brincando, e eu tinha já um porte físico bom, então no aquecimento ali eu ia bem, nos abdominais, flexão, essas coisas eu ganhava do pessoal, pra mim tava bom já. Aliás, você é bem forte, né? Eu vi no teu Instagram que você fez uns vídeos fazendo barra e tudo mais, né? Fazendo flexão. Sim. Legal. Bom, e aí você percebeu nesse início do vôlei que as coisas estavam ficando pior do ponto de vista da tua visão. Foi quando você foi ao médico. Nenhum médico ainda antes havia dado nenhum diagnóstico para sua mãe, apenas era um problema de visão que o óculos deveria corrigir. Como é que foi esse processo, essa descoberta? Foi bem demorado, porque o início, né, dessa deficiência, da retinose, ele vai morrendo algumas células, mas não... Os bastonetes, né? Eu dei uma olhada aqui, não é isso? Sim, são células da retina que vão ficando falhas ou morrendo, mas no início elas não têm nenhuma dinâmica, né? Por isso que quando eu fui diagnosticada com uma outra deficiência, Stargardt. Que também é a morte das células, só que o Stargardt, ele tem um padrão, ele vai fechando a retina assim de fora para dentro e ele estabiliza. E a retinose, ela não estabiliza em nenhum dos casos. Em alguma idade, a pessoa acaba perdendo a visão. E o Stargardt já tem uma estabilização ali quando chega naquela certa idade. Entendi. Então, eu fui diagnosticada primeiro com esse Stargardt e depois fazendo exame com a evolução que o médico percebeu que era retinose. E aí foi uma notícia difícil para minha família, principalmente para minha mãe. Ela conta que ela ficou muito chateada, chorou, porque o médico falou, sua filha vai ficar cega. É óbvio, né, que a gente não vai querer ouvir isso nunca, ainda mais de um filho nosso. Sim, e assim, até então era uma coisa que o óculos corrigia, né, uma dificuldadezinha, assim, muitas crianças têm, né, miopia, e usa óculos, e aí quando o médico colocava tampão, aí que piorava, porque eu já não enxergava bem. Aí tampava um olho e acabou. E aí que foi... E a minha mãe sempre... Coisa de mãe, né? Falou, não, tem alguma coisa errada. Ela derruba as coisas no chão e não encontra depois. Se aproxima muito. E ela foi insistindo até que uma filha de um médico, que o médico, na ocasião, não tinha identificado. E a filha do médico que estava começando, ela acreditou ali que realmente tinha alguma coisa errada e investigou melhor.
Uhum. E aí, a hora que você e sua mãe saíram do médico com esse diagnóstico, qual foi, assim, a primeira atitude? Claro, sua mãe ficou triste, seu pai e tal. Você tem uma irmã que chama Vitória, é isso? Sim. Ah, tá. A gente tinha um padrão, né, que eu passava por uns exames muito chatos de tomar contraste, né, na veia, e passava a manhã inteira no consultório, delatava a vista, né. E aí eu saía não gostava, odiava ir fazer esses exames. E aí sempre que a gente saía de lá, ela me levava no McDonald's. Isso que eu lembro. Pra compensar, coitada. Esse que era o padrão. Sei. Fazer exame e a gente ia pro McDonald's. Aham. E aí, como é que surgiu essa ideia de, bom, a gente vai ter que procurar então o Centro de Apoio ao Deficiente Visual para que você comece a ter uma vida, enfim, se preparando para enfrentar o mundo, né? Porque até então você era uma jovem adolescente. Então, como na psicologia, né, que você comentou que eu sou psicóloga, tem uma das fases, né, de um dos autores ali da área da psicanálise, que nem é que eu sigo hoje, mas a primeira fase de qualquer doença, de qualquer situação, é a negação. Negação. Então, eu não sei se naquela situação a minha mãe ainda estava nessa fase de negação, ou falta de conhecimento na escola, inclusive, porque é como se eu não tivesse nenhuma deficiência. Eu era tratada como se não tivesse essa deficiência, essa dificuldade. Não tinha adaptações para mim. Mas eu acho que o meu pai já passou mais rápido por isso daí, porque ele encontrou, passando em frente, no centro da cidade lá de São Bernardo, ele encontrou esse centro de apoio ao deficiente visual e foi se informar e me levou lá. Caramba. Bom, e aí você foi reticente? Como é que foi também esse processo para você? Fala, bom, eu estou indo agora num centro de apoio ao deficiente visual, então eu sou uma deficiente visual. Né? Eu imagino que não deve ter sido fácil para você também assimilar isso. Não, para mim foi legal. Eu achei maravilhoso, divertido. Ah, é? Porque eu cheguei lá, tinha só pessoas com deficiência, né? E aí eu percebi que, primeiro, que existiam mais pessoas com deficiência. Claro. E depois que eu era muito desenvolvida ali. Enquanto que na escola eu era a última a ser escolhida, lá eu era a primeira. Porque eu jogava bem. A gente tinha bola de guiso lá. Aham. A gente aprendia a fazer comida, né? Tipo, sobremesa, arroz. Eu lembro que a gente fez uma vez um mousse. E aí eu já sabia abrir a lata. Então ali eu era mais desenvolvida que os outros. Então era uma coisa assim, todo mundo que me queria ter no grupo. Entendi. E é separado também por faixa etária ou junta todo mundo? Como é que funciona assim, só para a gente ter uma noção? Então, na época, era separado por cursos. Então, tinha entendi. o de orientação e mobilidade, que é o que aprende a usar bengala, mas na época eu não precisava, andava tranquilamente sem bengala. Aham. E aí, ali a gente aprendia coisas do dia a dia, da casa, né? Na época eu não aprendi a varrer casa, eu aprendi depois. Uhum. Mas essas coisas de varrer uma casa, de fazer uma comida, de lidar com fogão, com liquidificador, essas coisas assim do dia a dia. Daí tinham recursos gráficos, que esse foi o que eu mais fiz, porque recursos que a pessoa precisa para adaptar na escola. Porque ainda tem essa preocupação, óbvio, né? Você precisa continuar estudando, né? Sim. Então, no meu caso, que era baixa visão, era um tamanho de letra maior, aí era bem individualizado o trabalho. Verificava qual o tamanho que eu conseguia ler, enxergar. E aí tinha essa professora lá, chamava itinerante. Ela ia até a minha escola uma vez por mês e passava as informações e cobrava da escola essa situação. A Letícia, na época, eu enxergava tamanho 18. Uhum. De Arial 18. Então, as provas tinham que ser todas nesse tamanho, teoricamente, né? Uhum. Às vezes não acontecia. Uhum. Mas essa escola era assim. Daí tinha aula de braille, que eu parei por conta da natação, porque aí eu tinha que perder 2 dias da semana de treino, e eu não ainda conseguia ler normal, tinta, né? Com tamanho maior. Então, era separado assim, dependente da idade. Apesar que nesses cursos acabavam tendo pessoas mais jovens comigo. Entendi. E aí foi lá que
alguém te viu que você era desenrolada, viu que você tinha um porte físico legal e falou assim, poxa, você não quer nadar? Isso. Não tinha nada a ver com, sei lá, algum tipo de atividade de lazer. Já era alguma coisa que talvez, se você quisesse demonstrar essa aptidão, já seria mesmo para nadar competitivamente? Sim, já existia ali no Clube MESC uma natação competitiva. E eu acho que o Luiz Antônio, que ele já está até aposentado, eu acho que ele era como se fosse um olheiro, assim. Aham. E aí eu acho que ele teve essa ideia de, a gente está precisando de atletas com deficiência, de ir nesse lugar que tinha bastante pessoas com deficiência. Aham. E foram outras pessoas juntas contigo, nadar, que estavam ali fazendo, enfim, essas aulas lá no curso, lá no centro de apoio? Não, acabou não indo nadar, realmente no treino não apareceu ninguém. Uhum. Mas eles faziam muito avaliação postural, porque como a gente era baixa visão, enxergava assim, então eles viam o tamanho da mesa, a postura, a fisioterapeuta ia lá avaliar. Daí foi nessa avaliação que o Luiz Antônio foi e me convidou. Uhum. E você já sabia nadar? Já sabia. Caramba, que sorte então. E aí ele te viu nadando... Assim, não tinha nenhuma técnica. Claro, né? você sabia nadar, que eu digo, você não morria afogada se te jogassem na piscina. Você já não. tinha aprendido a nadar quando era criança. Sim. E aí a hora que você pulou na piscina, fez lá algum tipo de teste e ele falou, puxa, vamos embora, você quer? Sim, foi isso mesmo. Daí ele falou, não, pode participar, você vai ganhar o título aqui do clube, vai poder treinar, vai poder competir. Daí Lá em São Bernardo. Sim. Daí na hora eu já aceitei. Uhum. E ele explicou que você teria que nadar X vezes por semana, que você iria competir, ou foi uma coisa que você tinha o quê? 12 anos, né? Você era uma menina, né? Houve algum tipo de contrapartida que eles passaram para você, que eles demandariam? Não, ele informou dos horários do treino. Sim. E já tinha comentado, né, que ia ter competição. Ele já até tinha falado da data, se eu ia querer participar. Ah, já tinha competição já marcada. Já, sim. Aham. Já tinha um calendário, né, de competições. E aí ele já perguntou se eu queria participar daquela competição, que na época, até hoje, né, quando você começa a competir, você tem que ir fazendo os índices, né, para subir de uma competição para outra. E na época era o campeonato regional. Uhum. E foi esse que você já ganhou o ouro? Foi esse. E aí, como é que foi a sensação? Como é que foi, né, a preparação? Você foi lá com teus pais, não sei se tua irmã foi. Foi um evento, né? Deve ter sido num sábado, num domingo. Como é que foi? Na semana da prova, meu pai me levou lá na loja de material e aí eles compraram tudo que eu queria. Eu saí de lá realizada. Mochila, maiô, agasalho, tudo que eu fui querendo. Eu falei, nossa, que isso? Então, no dia bom aqui hoje. E aí a gente saiu lá cheio de coisa, de compras. E aí foram tias minhas lá acompanhar a competição, foi a família. E aí todo mundo torcendo, foi a equipe lá do treino também, torcia bastante pra mim. E aí eu nadei nesse 50 costas e 50 livre. A primeira foi as 50 costas. E aí na hora deu aquele frio na barriga e eu não estava acostumada com essa situação, né? Eu achei estranho. E aí eu prestei bastante atenção, porque eu sou uma pessoa muito distraída, para focar em cada detalhe ali, de entregar o documento, do primeiro apito tem que tem que se aproximar do bloco, o segundo tem que pular na água e na terceira vez que dá a saída, né, fiquei prestando atenção nisso e fui embora. Aí quando eu cheguei, e aí no Costas dá pra ouvir o pessoal gritando, torcendo. Aí quando eu cheguei, eu não sabia que eu tinha chegado em primeiro, depois que eu fui descobrir. E aí todo mundo me dando parabéns, né? Eu fiquei super feliz. E foi aí que foi nesse momento que você percebeu que a natação tinha esse quê a mais de você pertencer a uma equipe, de você pertencer primeiro à equipe do Clube de São Bernardo, depois você pertencia à categoria dos nadadores, e você já não era só uma deficiente visual que tinha os obstáculos para vencer na vida fora da piscina, mas você tinha essa sensação de pertencimento que eu disse aqui no começo, porque eu peguei em alguma legenda tua do Instagram. Uhum. Foi nesse momento ou você já estava animada com a natação ou isso veio depois?
Não, isso veio antes, já nos treinos mesmo de natação. Porque lá tinha um casal de irmãos deficientes visuais que me deram bastante apoio, e a Regiane e o Renato. E eles eram formados na faculdade, já trabalhavam e treinavam. E na época eles estavam indo para Pequim, se eu não me engano era o Parapan, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente a competição. E aí, também tinha uma advogada que, inclusive, lutou bastante na minha época de escola, né? Que entrou com recurso, porque para a escola poder conseguir fazer as coisas que eu precisava. Então, desde essa época que eu conheci eles e vi que uma pessoa com deficiência era capaz de estudar, de ser advogada, professora de história, viajar para fora do país. Nesse momento, eu percebi que eu pertencia ao mundo, pertencia ao grupo e podia conseguir meus objetivos assim como todos. E a tua família, como é que estava reagindo assim a tudo isso, né? Tinha uma parte boa que você estava nadando, feliz da vida. Eu imagino que você chegasse em casa super animada, mas ao mesmo tempo você estava com esse diagnóstico de que em algum momento você ia perder totalmente a visão. Tinha uma questão de penas, eles começaram a te mimar demais, enfim, a se preocupar demais com você. Como é que era o clima em casa? Era normal, assim, como acho que toda criança, ou até adulto, a família esquece que a pessoa tem uma deficiência, né? Até hoje se acostuma com aquela pessoa, né? Com aquele jeito. E eu não senti em momento algum que eu tinha algum tratamento diferenciado. Até hoje, assim, por exemplo, a família o Perdigão também, meu marido é deficiente visual. E às vezes a gente tá conversando, eles esquecem que a gente não enxerga, eles falam pra olhar alguma coisa, quer mostrar uma foto no celular. Então, eles não... A família acaba acostumando... lida no dia a dia, que vê que a gente consegue fazer tudo de uma forma adaptada e é bem tranquilo. E com certeza isso dá um alívio também para os teus pais, né? Saber que você está, enfim, vivendo a melhor vida que você pode viver, independente de você estar enxergando melhor ou pior, né? Sim, sim. Bom, e aí quando é que você decidiu então, tipo, puxa, a natação vai ser, talvez não a sua vida, né? Porque você era muito nova, mas que você foi cada vez mais se dedicando mais à natação até um ponto de ir para uma Olimpíada. Então, logo lá no começo, né, quando eu tinha 12 anos, tinha os dias difíceis. Aquele dia que tava chovendo, aquele dia que eu tava mais cansada e não queria ir pro treino. E aí a minha mãe sempre me acordava de manhã, puxava meu pé e falava, não, sua faculdade vai sair da água, sua faculdade vai sair da água. Então isso daí Ela já tinha essa noção. Já, porque ela viu ali o exemplo, né, das pessoas e minha família não ia ter condição de pagar uma faculdade particular. Daí ela ela já acompanhava ali que existia uma bolsa para a universidade, e o próprio técnico também lá falava, né, para motivar. Então, desde essa época, a minha mãe já cobrava bastante, assim, comprometimento. E agora, quando eu mesmo virei essa chave, foi em 2014 que eu fui convocada para participar de uma competição na Colômbia. Não, 2014 não. Eu tinha 14 anos, exato, mas foi em 2009. Uhum. E aí também foi uma confusão, assim, pra minha família, porque uma menina de 14 anos ir pra fora do país, sem enxergar, e ainda tava naquela fase, né, de novidade, assim, pra todo mundo, né, do bairro, da família, que não tinha ninguém antes com deficiência visual. Uhum. E aí muita gente ficou falando que não era pra deixar eu ir, mas minha mãe ignorou, graças a Deus. Que bom, né? Daí eu fui e aí eu achei maravilhoso, né? Aquela equipe de pessoas diversas, de todos jovens, era sub-21, então, sei lá, devia ter uns 30 jovens ali com deficiência, mas todos desenrolados, vamos dizer assim.
se virava bem, tanto com prótese, com deficiência visual. Acho que eu era uma das poucas visuais. A maioria era amputado, sem braço, sem perna, e fazia tudo ali Uhum. muito bem. Uhum. Então eu achei aquela competição legal, viajar para fora também. E quando eu cheguei, eu conversei com um técnico que falou para mim que, assim, ele falou que qual que é seu objetivo? Daí eu falei pra ele, meu sonho é ir pra uma Paralimpíadas. Daí ele falou, eu achei que ele ia brigar comigo, porque ele era muito bravo, só brigava. Daí ele falou, não, você tem capacidade, você tá evoluindo bastante, você tem a capacidade, se você não for na próxima, você tem total condição de ir na outra. Aham. E aí foi aí que eu... Não foi 2012, nem 2012. Não, foi 2012, perdão. Foi A gente tá falando 2012, de antes. É. sim. Tá. Não foi E, 2008, mas foi 2012. sim. E foi aí que eu comecei a focar total pra natação. Você queria ir para os Jogos Olímpicos. Sim. E aí eu mudei, aí foi onde eu mudei, assim, bem minha vida, minha rotina. Comecei a passar com o nutricionista, mudei o horário da escola para conseguir treinar de manhã. Comecei a treinar aos sábados, aí parei de fazer o curso lá de deficiente, de apoio ao deficiente, né? Até na época que eu comecei o Braille, parei. Aí eu comecei realmente a focar nos treinos. Para você a natação era, claro, gostoso, é legal, né? Eu vi que você tem uma caixa de medalhas, né? Você até postou e tal. A natação tem essa coisa que você consegue nadar várias provas no mesmo campeonato e distribui muitas medalhas, né? Isso para criança é fantástico. Para qualquer um é gostoso, mas para criança talvez tenha um negócio de recompensa mais instantânea para que você possa estar se mantendo motivado, né? Mas a natação para você, àquela altura tão novinha, era já uma, assim, uma coisa que iria, tipo, se tornar sua profissão? Você pensava nisso? Você já ganhava algum tipo de ajuda de custo, um apoio, sei lá, do clube? Sim. Em 2010 eu já comecei a receber uma bolsa atleta, né, referente àquela competição que eu fui, de 2014. Então ali eu já comecei, ali eu já comecei a pagar a academia, né, a musculação, já comecei aí para fazer a dieta, antes eu não fazia 100% por conta de ser caro, né? O custo. O custo. Daí ali eu já comecei a assumir a parte da feira, e aí conseguia fazer a dieta 100%. Então ali eu já comecei a ter uma responsabilidade financeira para conseguir manter o esporte mesmo. Entendi. E o teu sonho era ir para uma Paralimpíada, você acabou conseguindo, você viajou para fora outras vezes, né? Acho que em 2013 que você foi, sei lá, medalha de bronze, né? No Campeonato Mundial, não foi isso? Eu anotei aqui, peraí. Eu fui em Montreal. quarto você foi lugar. finalista, você foi finalista nos 50 livres, mas aí foi depois das Olimpíadas. Isso. Mas enfim, como é que foi essa trajetória? Tipo, agora eu vou tentar conseguir o índice para ir para os Jogos representar o Brasil. E quando você recebeu essa notícia, como é que foi essa emoção? Então, foi no ano de 2012, eu participei de bastante competições ali, nessa trajetória, né? Uhum. Participei da Alemanha, fui medalhista lá também, no Open Dinamarca, Open Holanda. E por entrar na seleção, eu tive acesso a profissionais muito competentes, qualificados, que acabou subindo muito o nível de rendimento, né? Eu fazia um acompanhamento nutricional lá atrás, mas era com a professora de academia. Não era focado para o esporte. E aí, na época, eu consegui fazer uma suplementação bem específica. Tinha fisiologista, psicólogo, tudo focado para o esporte. Então, eu subi muito a qualidade dos treinos e a qualidade de vida em geral, assim, em termos de alimentação, né, sono, por conta das informações que eu recebi ali dentro da seleção brasileira principal. Daí eu estava no treino,
meu técnico parou todo mundo e falou para sair da água e falou assim, vamos abrir aqui. Eu não sei se ele já tinha olhado a lista de convocados. Ele falou, saiu a lista, vamos abrir aqui. Daí, quando ele abriu, meu nome estava lá e todo mundo gritou, comemorou. Caramba, que legal, que emoção. O que passou pela tua cabeça? Eu fiquei muito feliz, mas na hora eu tava assim, desacreditada ainda. Fui demorando pra cair a ficha, mas eu fiquei super satisfeita. Você se adaptou bem a essa disciplina e talvez, sei lá, um tipo de monotonia da natação? Ou para você não era algo monótono? Monótono que eu digo assim, é uma coisa repetitiva que você fica dentro da piscina, né? Fica ali indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso foi uma adaptação simples, natural para você? De onde que veio essa disciplina para se tornar uma atleta de alto rendimento numa idade tão jovem, para quem não tinha, né? Você não começou com 3, 4, 5, você não tinha essa história de que aos poucos você foi se descobrindo e sendo eventualmente até treinada para ter essa disciplina. Você com dos 12 aos 14 você começou a nadar, teve aí alguns resultados e de repente com 14 você já está numa seleção brasileira é juvenil com 14, não é infantil, é juvenil, né? Sim. Juvenil. E você aí tem que se dedicar cada vez mais a um ponto de você conseguir índice para uns Jogos Paralímpicos. Você já tinha essa disciplina? Como é que foi essa adaptação para uma vida mais espartana? Minha família foi sempre bem rígida, assim, com horário, com escola. Para eu poder faltar na escola era só se eu tivesse com febre e olhe lá. Então, quando eu comecei a treinar, foi a mesma coisa. Bastante compromisso com horário de dormir. Até hoje, final de semana, dá 10 horas, eu tô querendo já dormir. E aí pode acordar mais tarde, 6, 7 horas eu já tô de pé. Uhum. E aí o pessoal, às vezes a gente tá reunido assim, o pessoal quer dormir mais, eu sou aquela pessoa que acorda com as vovós às 6 da manhã. Então eu sempre, essa parte de disciplina eu gosto muito, de ter horário, né, pra fazer as coisas. E depois, conforme eu fui colocado para mim mesmo, né? E para o técnico. O meu objetivo, o técnico também era bem rígido. Ele fazia uma reunião lá no começo do ano e falava as regras. Uhum. Chegar no horário, chegou 15 minutos atrasado, não vai entrar. Já tem que chegar e já tem que aquecer. Se eu chegar e a pessoa não estiver aquecendo, ele dava uma bronca. Entendi. Então, era bem assim. E hoje eu não gosto mais desse regime, assim, de técnico. Mas na época foi necessário para mim e eu gostava. Entendi. Hoje eu mesma já tenho essa consciência. Uhum. Mas na época foi fundamental, assim, para criar essa disciplina e para entender esse comprometimento. Você viveu uma fase também de negação ou de questionamento, aquela coisa assim, né, óbvia, tipo, por que eu? Por que eu, né, preciso passar por isso? Como é que você, no fundo, encarou também essa fase? Eu entendi que a natação estava suprindo, né, com muitas novidades, né, a tua vida, né? Sim. Mas, então, talvez dê até para criar uma associação positiva, né, de você estar agora numa seleção brasileira, de você estar competindo na paranatação. Mas de vez em quando você tinha esses questionamentos, tipo, puxa, e talvez vai ficar pior ou vai ficar pior, cada vez minha visão não vai melhorar, ela vai piorar, porque eu, sabe, uma coisa mais de questionamento? Não, essa parte eu não percebia que eu estava perdendo visão. Minha mãe ficava perguntando para mim, né? Mas você não tá percebendo, você tá perdendo? Porque eu ia no médico e os exames mostravam. Mas uma pessoa, principalmente uma criança, não, como você comentou, não imagina que os outros enxerguem de uma forma diferente. Então, eu ia perdendo e aumentando a letra, mas para mim não mudava nada. Para mim, tranquilo. Enquanto eu já tinha dificuldade antes, né? Continuava tendo, mas essa parte de perder era tranquilo.
o momento que eu não... E também esse questionamento de ficar pensando se eu ia perder a visão e tal, também não tinha. O momento que eu me sentia mal era quando eu sofria algum tipo de determinação que eu não podia fazer alguma coisa por conta da deficiência. E aí eu me sentia mal. Por exemplo, na escola, não, você não pode jogar, você não consegue fazer isso, você não pode. Então, quando acontecia isso, eu olhava assim para dentro e pensava, por que eu sou diferente? Por que eu não posso fazer isso? Uhum. Mas era assim, depois de algum tempo, e hoje muito claro, o que falta são as coisas serem adaptadas. Claro. Então, na época eu já não tinha muito essa crença comigo mesma, que eu estava errada, que eu era diferente. E hoje, assim, muito mais. Eu acredito muito no Vygotsky também, que é um autor que eu estudei na faculdade, que ele fala que tudo que todo mundo tem potencial, só precisa de ter o recurso e os recursos e os mediadores, né? Que são as pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Uhum. Você, quando chegou lá em Londres, eu vi que você, acho que desfilou junto com a Suzana, né? Que já esteve aqui, a Suzana Schinandorf, né? Que é nadadora também. O que passava, assim, pela sua cabeça a hora que você chegou em Londres, ou a hora que você estava no desfile, ou a hora que você estava se preparando para fazer aí a tua estreia, a tua primeira caída na água numa Olimpíada? Era tudo maravilhoso, tudo novo. A Vila Paralímpica era incrível, assim, tinha, sei lá, uma praça de alimentação, toda cheia de atletas, você podia ir ali no restaurante que você quisesse, horário 24 horas, horário que você quisesse, toda a estrutura de treino, academia, piscina, tudo, tinha tudo ali dentro da vila e só atletas, então, e os técnicos e tal, e de vários países, então parecia existe uma história, assim, um comentário que falam do espírito olímpico, né, do espírito paralímpico. Uhum. Parece que realmente existe, porque é tudo muito novo, tudo muito diferente, o clima é diferente, aquela animação, aquele clima de harmonia, de competição, então é muito incrível, assim. Uhum. A Suzana comentou aqui para mim uma situação no refeitório da Vila Olímpica, que não sei se foi de Londres ou da próxima Olimpíada, que já nem lembro, foi Pequim, de Londres, né? Eu acho. De Londres, que ela falou que entre os paratletas existe também esse clima meio de gozação, aí fala o que não tem o braço tira sarro da pessoa que não enxerga e por aí vai, tipo, tem o ceguinho lá na frente, ela falou alguma coisa assim, tem um ceguinho, melhor a gente furar a fila, porque ele não vai demorar muito para conseguir escolher a comida e por aí vai. Isso é uma coisa que você também percebeu e eu imagino que isso deva ser super, enfim, dê de fato uma conotação mais leve e única para todo mundo que está lá. No caso dos para-atletas, está todo mundo ali lidando com as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo está todo mundo ali de igual para igual. Sim, tem bastante brincadeira, pessoal zoando, assim, é um clima bem descontraído mesmo. Quem não conhece acha estranho, né? Uhum. O outro, falando assim, vai lá, vai lá pegar não sei o quê, não tem um braço, então então pega você, já que vai lá então, cego, vê se você não consegue pegar, então aí quem tá de fora assim, acha até estranho às vezes, mas quem tá ali junto percebe que é um clima divertido, assim, bastante descontraído. E o que esse convívio, não só nos Jogos Olímpicos, mas na tua equipe, nas viagens, nas provas, na seleção brasileira, o que esse convívio, porque com pessoas com as suas deficiências, trouxe e ensinou? Porque a gente não tem, no dia a dia, né, com algumas exceções, a gente não tem o costume. Muitas vezes, né, você vê, eu estava preocupado como é que você ia chegar aqui, fui lá tentar te ajudar, aí tem a questão, sei lá, das fotos,
a gente não tem esse traquejo, né? E não é culpa nossa, mas a gente vive numa sociedade que isso não é tão comum. O que conviver com essas pessoas, com todo tipo de deficiência e dificuldades e facilidades e características, te trouxe àquela altura? Você ainda era mais nova, você estava recém-diagnosticada, né, com a sua deficiência. O que você tirava de ensinamento que você chegava em casa? Ai, mãe, você não acredita, aconteceu isso, 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 ou fulano que não tem um braço, ou que não tem uma perna, ou esse... Ou a Suzana, né, que está num processo também que ela está, enfim, né, a condição dela também tá piorando. O que isso te trazia, te ensinou? O que você passou a enxergar que você não tinha, né? Enxergar no sentido figurado. Então, eu nunca olhei para os atletas como deficientes, pessoas com deficiência, coitados. Eu sempre vi aqueles atletas como heróis, como exemplo para mim. Então, eu não via, assim, a dificuldade de alimentação. Eu via como eles eram incríveis. Nossa, como que ele conseguiu fazer isso? Como ele consegue ganhar medalha? E aí você vê o pessoal sem braço, né? Por exemplo, eu fiquei uma vez no quarto com a Dai, depois eu mesmo comecei a abrir a porta com o pé. Comecei a fazer tudo, ela faz tudo com o pé. Pentei o cabelo, abre mala, escolhe roupa, é tudo com o pé. Então, a gente... aprende a olhar para o outro com a questão da individualidade, como você comentou, que na sociedade, né, não tem tantas pessoas com deficiência, mas o principal é olhar para o individual do outro, porque cada pessoa tem uma necessidade. Então, até hoje, 16, 18 anos convivendo com pessoas com deficiência todos os dias, eu tenho que perguntar para a pessoa: você precisa de ajuda para empurrar a cadeira na subida? Precisa de ajuda para guiar? Então, é sempre perguntando. A gente nunca sabe qual que é a necessidade do outro. Você diria aqui, né, saindo um pouco aqui da pauta do assunto, mas você diria que para uma pessoa que não tem essa deficiência, né, explícita, porque todos nós temos as nossas deficiências, né? Mas para quem tem uma deficiência que é mais notável, a melhor coisa que a gente faz é perguntar: você precisa de ajuda? Como é que eu faço para te ajudar a chegar aqui, por exemplo? Essa é o melhor comportamento? Sim, esse é o mais indicado, tanto na rua, se encontrar uma pessoa. Por exemplo, às vezes eu tô só aguardando alguém ali perto do lugar que é para atravessar, daí o pessoal, agora, eu acho que eles não fazem mais isso. Você vai olhar pra minha cara feia, quer pegar no meu braço, quer me atravessar? Não é assim, tem que perguntar. Você não pode chegar encostando na pessoa. Pergunta se precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa precisa muito, às vezes não. Então, a melhor forma é entender qual é a necessidade do outro. E para isso a gente pergunta, né? Exatamente. Bom, aí você nadou lá na tua prova, você foi 50 livre, né? Nos Jogos Olímpicos. 50 e 100 livre. 50 e 100 livre. A hora que você estava ali na piscina com aquela quantidade enorme de pessoas torcendo, televisão e gente do mundo inteiro e tal, qual foi a emoção? Só foi... Na hora ali a gente tem que desligar de tudo. Subiu no bloco, antes ali eu já tinha sentido ali aquela energia, aquela coisa toda da arquibancada lotada, aquela gritaria, e sabia também que foi televisionado, mas na hora que a gente sobe, que eu, por exemplo, subo no bloco, é foco eu e a piscina só. Então, o foco era fazer uma boa prova. E aí depois, né, que termina a prova, daí aquele peso que sai das costas, e aquela alegria, a comemoração. Mas quando eu tô em qualquer prova, assim, eu esqueço de tudo, do que tá acontecendo lá fora. E aí, a essa altura, durante o ano de 2012, você já estava na psicologia? Não, né? Já, eu comecei, já tinha começado a psicologia, só que eu tranquei por conta dessa competição. Por que você escolheu psicologia? Qual era, assim, as outras opções, por acaso, que você tinha? Ou você já estava certa? Ou
De onde que veio essa vontade de se tornar psicóloga? Foi de quando eu viajei com a seleção de jovens, né? Quando eu tinha 14 anos. E aí eu fiquei apaixonada pelos profissionais ali, psicólogo, fisioterapeuta, o trabalho que eles faziam, o conhecimento que eles detinham. E aí, desde essa época, eu fiquei interessada em entender essa questão, tanto do atleta quanto do ser humano. E a questão também de ser útil ao outro. E daí eu fiquei na dúvida entre fisioterapia e psicologia. Uhum. Aí eu estudei bastante, comecei a ir nas feiras, conversar com profissionais. Daí eu vi que a psicologia fazia mais sentido para mim. Você, quando decidiu fazer o curso de psicologia, você também pensava que você poderia adquirir conhecimento para não apenas ajudar as outras pessoas, mas também para se ajudar como atleta? Como que era essa intersecção entre a psicóloga Letícia e a atleta Letícia? Isso no primeiro dia de aula, os professores já falavam. Quem está aqui para se ajudar, tchau. O máximo que vocês vão fazer se formando pensando assim é que vocês, se forem presos, vai ter uma cela separada. Porque quem precisa de terapia, até eu, por exemplo, faço terapia até hoje, procura um psicólogo. Ali a gente realmente estuda a ciência da psicologia para atender o outro. E, inclusive, é recomendado que o psicólogo também faça terapia, porque a gente tem muitas defesas mentais, todos temos. Então, é muito difícil fazer uma autoanálise e você mesmo perceber e quebrar as defesas que você tem. Às vezes, você precisa de um terceiro para te dar essa direção. Entendi. Mas, então, isso já logo quebrou no primeiro dia e provavelmente nem passou, então, pela sua cabeça, né? Não, é claro que, assim... existem conhecimentos, autores que a gente, quando tem aquele conhecimento, quando faz aquelas leituras, a gente melhora como pessoa. Sai do senso comum, começa a criticar mais as coisas e não aceitar tudo, inclusive questão de preconceito, começa a entender. Será que realmente... isso é dessa forma? Será que tem que ser assim? Por que é assim? E aí a gente muda como pessoa mesmo. Eu acho que em qualquer curso que a pessoa fizer, ela vai ter uma evolução pelo fato dela estar adquirindo um conhecimento, então ela vai ter uma visão diferente. Concordo com você. Aí você trancou a faculdade para ir para os Jogos Olímpicos, para treinar e tudo mais, e aí você voltou, se formou, depois de Londres... Tranquei de novo depois. Trancou de novo? Tranquei de novo em 2016. Porque você queria ir para o Rio. Tanto que eu iniciei... A tua faculdade daquelas que demorou, assim, 10 anos para acabar. Isso, eu comecei 3 TCCs. Caramba, né? Mas aí você terminou Londres, voltou e falou, bom, agora eu vou ter que tentar ir para o Rio, já que é aqui então, né? Sim. E aí, como é que foi essa... Aí eu já estava terminando já estava ali mais pro finalzinho, né, da faculdade. E aí eu fui fiz todos os esforços possíveis de novo. Eu saí de casa para morar perto do treino. Fui morar sozinha numa casa com outras pessoas. Isso aqui no Centro Paralímpico... Não, ainda não tinha nessa época. É verdade, ainda não tinha. Tá. Isso foi na Berrine, ali perto eu treinava ali na Companhia Atlética. Que legal, na Rua Kansas. Isso. E aí eu morava ali perto e também treinava no Centro Olímpico. E aí eu me mudei pra lá. Mas ainda a faculdade consome muito o tempo e cansa muito. E acabou que eu não sei se foi pela faculdade, né? Mas eu fiquei por pouquinho do índice e o cansaço era muito grande, né? Às vezes não, a faculdade terminava às 11 horas da noite e 7h30 da manhã
na água. Então, duro, chegava né? meia-noite, acordava às 6. Foi bastante tempo, assim. Mas é bem puxado. Então, acabou que eu não consegui ter o rendimento esperado. Mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E Aham. aproveitei o processo. Nessa época, eu comecei a passar na terapeuta, que eu passo até hoje. E ela sempre, a gente sempre focava nessa parte de aproveitar o processo. Uhum. Porque se você for pensar, Paris agora, 2024, a minha prova demora 1 hora, 1 hora e pouquinho. A última eu fiz em 1 hora e 6. Então, você fica 4 anos, 4 vezes 365 dias para 1 hora. Então, se você não aproveitar esse tempo que você passa treinando, É óbvio. a cada dia, cada momento, não vale a pena o resultado um dia só. Então, o que vale mesmo é você estar bem, estar feliz com o seu objetivo e fazendo o que você realmente gosta no dia a dia. E aí você não conseguiu o índice para ir para participar das Paralimpíadas do Rio, mas bola para frente, você não parou para lamentar muito, para chorar muito, você já estava focada no teu próximo objetivo. Na verdade, assim, além disso, minha família já estava com passagem comprada, casa alugada lá no Rio. O que o que eu fiz foi comprar meus ingressos. Foi lá assistir. E fui assistir. Legal. E, aliás, bem legal isso, né? Porque, assim, seria comum você ficar super frustrada, chateada. Tipo, tem gente que às vezes nem vai assistir, quer dizer, nem assiste na televisão naquele momento, né? Não lembro qual foi o convidado, convidada que teve aqui, que eu lembro que falou, bom, eu nem assisti na hora da competição que ela gostaria de estar, mas não conseguiu o índice, né? Só foi assistir depois. Mas que legal que você teve essa atitude. A tua mãe, teu pai, sei lá, a tua irmã, as pessoas que são mais próximas de você, elas percebem que de alguma maneira você mudou por conta da tua deficiência? Claro, você cresceu, você era uma menina, você agora é uma mulher, é uma adulta, mas assim, de uma maneira você ficou, sei lá, mais alegre ou, sei lá, mais otimista? Alguém comenta algum tipo de mudança assim, ou eles ainda identificam você ainda como eles imaginavam que você era quando era criança? Eu acho que eles não comentam nada assim, mas o que a minha mãe e meu pai sempre falam é que eu sempre fui corajosa, gostava de coisas de desafio, sempre gostei de futebol, de coisas assim, de água, praia, essas coisas eu nunca perdi. Aham. E a minha mãe, quando eu comecei o triatlon, ela ficou um pouco preocupada, porque é perigoso, né? É pedalar e quando você pedalar sozinho já é perigoso, né? E aí você pedala sem enxergar, com a pessoa... Dependendo do outro, totalmente, nesse caso. Sim, dependendo do outro. E além disso, o trânsito, né? É complicado. Então, minha mãe, na época, ficou bem preocupada quando eu fui pro triatlo, mas depois ela já se acostumou. Claro. Bom, vamos falar então dessa tua transição, que foi uma transição lenta, né? Você ficou com as duas modalidades um tempo. Uhum. O que a natação já não estava mais dando para você, te proporcionando, que você resolveu experimentar o triatlon? Eu estava treinando natação dia a dia e não estava tendo o resultado que eu queria de participar, de fazer índice, né? Participar de provas internacionais. Então, eu estava treinando para fazer um bom tempo, um bom resultado no brasileiro. E isso não me motivava. Eu queria... para eu acordar num dia ruim, num dia cansativo e sair da cama cansada e eu tenho que ter uma motivação grande. Então, motivação de só ser medalhista num campeonato brasileiro, isso daí não me fazia ter aquele gás. Então, eu peguei e falei, não, eu vou tentar mais um ano. Se eu não conseguir participar de campeonato mundial, né, Paralimpíadas, eu vou procurar outra coisa, porque eu não nasci para ficar treinando, para me dedicando total para ficar não conseguindo o meu objetivo.
E aí eu fui buscar outras coisas, né? Eu também busquei a psicologia na época, comecei a trabalhar. E também busquei o triatlon. E aí, o que foi dando mais certo, eu fui continuando. Até que chegou um momento do triatlon, né? Que foi o ano passado, que tiveram 8 competições internacionais. E muitas viagens, muita coisa. Esse ano também, muitas viagens. E o treino muito intenso. Daí eu parei total dos atendimentos de psicologia para focar realmente no triatlon. E parou com a natação também, porque você, né, de Sim. 2019 até o 2022, você ainda estava competindo pela natação e fazendo algumas provas, participando de algumas provas de triatlon. Isso, exatamente. Eu gostava de fazer, até minha equipe, eu treino hoje ainda com o pessoal da natação, faço um treino diferente. E a natação sai da gente, não, a gente sai da natação, mas a natação não sai da gente. Então eu tô sempre ali com o pessoal da natação, a gente tá sempre conversando, aí tem algum intervalo, eu já apareço lá de novo. Então é difícil sair, tem aquele vínculo, né, de 14 anos com as pessoas ali, então é muito... sempre que eu tenho e agora meu marido também, então quando ele vai competir, eu vou assistir as provas dele. Então, sempre que tem oportunidade, assim, se eu não estiver, por exemplo, focada no triatlo, né? Porque às vezes, né, um dia que você tira para competir é um dia de treino de triatlo, né? Que já é treino de triatlo. Às vezes é uma bike, uma corrida e uma natação. Então, acaba perdendo muito quando a gente está falando de alto rendimento. Claro. Então, por isso que eu parei. Uhum. Você não saturou da natação, simplesmente você já não estava mais evoluindo a um ponto de que te trouxesse motivação. Eu imaginei que você tivesse, tipo, enchido o saco da natação, de tanto nadar, que também não é uma coisa que não é muito incomum, né? As pessoas normalmente cansam da natação e depois, enfim, tem gente até que nunca mais volta a nadar. E o que você pensava sobre o triatlon nessa época que você era só nadadora? Então, como você comentou aí da Suzana, né? Ela sempre já me contava as histórias do triatlo, eu achava incrível, né? Ela contando do Ironman, ela mostrou um vídeo lá quando ela saiu lá do Ironman, ela mandando, foi muito engraçado. Ela falou: tchau, eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhosa, beijo, Xuxa. aí eu dava tanta risada. Aí ela, não, Lelete, ela chama de Lelete, né? Ela, não, Lelete, você não tem noção, a gente sai da prova, vai tirar um macaquinho assim, vai tirar, acho que era, na época não era nem macaquinho não era eles macaquinho, usavam. não, era maiô mesmo. Sai a pele junto, a unha cai, não sei o que, daí eu ficava ouvindo aquilo ali. Eu falei, mas por que você mandou beijo pra Xuxa? Ela, a gente sai da Ironman, nem sabe o que tá falando, é muito puxado, não sei o que. Daí eu já ficava assim, achando legal essas histórias dela mas eu nunca tinha pensado em eu seguir, né, nessa carreira de começar o triatlo. Foi mais realmente quando eu tava ali procurando alguma coisa para fazer e eu vi o pessoal do triatlon lá, né? Uhum. Daí eu resolvi me informar, porque eu pedalava na bike spin da academia, porque de vez em quando a gente tem lesão na natação, né? E acaba tendo que ficar afastada. Aí quando eu tinha alguma dor, alguma coisa assim que não podia, que tinha que emagrecer ou que não podia ficar... não podia estar nadando forte, eu ia fazer bike e também gostava de corria nas férias. Daí eu peguei e fui procurar, daí eu descobri o triatlon, daí quando eu pedalei mesmo na bike na rua, que é outra coisa, né, eu achei aquilo ali incrível, de poder pedalar forte mesmo e como antigamente, descida rápido e poder fazer aquilo de novo. Daí eu resolvi realmente ir pro triatlon e o triatlon é gostoso, né? Principalmente o triatlon de verdade, que não é o indoor. Exato, Ele é maravilhoso, né? Correr na rua, estar com a natureza, pedalar, nadar no mar ou no lago, essa parte é muito boa. Uhum. E isso, além de eu pensar assim, em alto rendimento, eu gostava realmente de estar fazendo aquilo ali, uma coisa diferente. Uhum. A mudança também ter sido
mais lenta, né? Não foi foi uma mudança gradual para o triatlon, também tem a ver com os seus resultados para que você conseguisse receber ainda a bolsa, né? Porque se você tivesse largado a natação e ido para o triatlon de uma hora para outra, você provavelmente até construir os seus resultados, você ia passar um tempo sem bolsa. Então, a hora que você conseguiu ter certeza de que você conseguiria se sustentar através do triatlon, foi aí também que você decidiu mudar. Sim, sim. Que, querendo ou não, assim, na natação eu já tinha uma estabilidade, né? Claro. Tanto para local de treino, para os profissionais. Então, enquanto eu não consegui... enquanto eu não tive a certeza, realmente, né, que o triatlon seria ali minha modalidade, eu fui seguindo ali nos dois. Olhando os teus resultados, eu diria que você tem resultados muito mais expressivos no triatlon do que você teve na natação, muito embora você já esteve nos Jogos Paralímpicos através da natação. E agora você está quase, né, com o pé em Paris. Quem sabe quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter mais certeza ainda, né? Mas você disse que é só dia 1º de julho, né? Se eu não me engano. Que você vai ter a confirmação. Então, a gente vai estar aqui acompanhando de perto e torcendo. Mas você também enxerga assim, embora a sua carreira no triatlon seja muito mais curta, você está tendo um sucesso maior em termos de desempenho? Então, por ser atleta paralímpica, assim, eu acho que os olímpicos também, o auge, para mim, é a Paralimpíadas. Então, assim, eu ainda não fui na Paralimpíadas no triatlon. Na natação eu já fui. Então, por enquanto, a natação nesse aspecto aí tá ganhando. Tá ganhando, entendi. Porque a Paralimpíadas assim, é fruto de 4, 5 anos de esforço, né? Então, é um marco muito grande pro atleta e eu ainda não consegui concretizar isso no triatlo. Eu até tentei ali em 2021, mas não ia dar tempo. Então, realmente agora vamos concretizar esse fato. Na verdade, esse está sendo o primeiro ciclo olímpico que não é 100% completo, né? Porque as Olimpíadas faz 3 anos, mas é o primeiro que você está se dedicando exclusivamente ou quase exclusivamente ao triatlon. Sim, sim. Tá. Aí você sai de uma modalidade individual e eu imagino que para todos nós, o processo de crescer, a gente quer conquistar nossa independência. Você teve mais obstáculos por causa da tua falta de visão, mas você também, claro, quis se tornar uma mulher independente. A hora que você sai da natação e vai para o triatlon, de alguma maneira você vai depender de alguém, né? Porque vai ser a pessoa que vai te guiar, seja na natação, na bike e na corrida. Como é que foi também esse processo de adaptação? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão de onde é que estão os guias, como é que você escolhe os guias, né? Você já teve alguns, a Bruna, a Mariana, a Chan Figueiredo, né? Isso. A Tati e agora a Giovana. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que é essa sensação de repente, você quer fazer um treino amanhã, você tem que combinar com uma pessoa e se ela não for, você não vai, não tem como, né? Essa questão da dependência nesse momento do treino outdoor. O treino indoor ainda vai fácil. Sim. É uma questão bem complicada, porque é realmente isso. Eu dependo de uma pessoa e, além disso, eu dependo do transporte, porque a bicicleta é grande e tal. Então, para a gente marcar um treino, às vezes é toda uma logística. O técnico vai, avisa, daí eu tenho que combinar com a guia, às vezes tem que combinar com... Agora a Gi consegue levar a minha bicicleta também pro treino. Mas se não, às vezes eu tenho que combinar. Antes meu pai me levava com o carro dele, só que agora meu pai tá ficando bem idoso e com um pouco de esquecimento, então ele parou de dirigir. Então foi mais foi algo a mais que eu precisei adaptar para os últimos tempos, né, do ano passado para cá. Então você conseguir perceber também o que o outro, como que o outro é importante na nossa vida e o quanto que é gratificante a gente não conseguir fazer uma coisa sozinha e vir outra pessoa e poder ajudar
e fazer com que a gente realize o que a gente quer. Aham. Então, é uma coisa assim, o atleta guia, ele tem que ter uma maturidade muito grande, porque ele não é o atleta principal ali. Ele está me proporcionando para eu poder fazer minha prova, porque sem o atleta guia eu não consigo fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode fazer a prova dele. Vamos supor, se ele uma pessoa que nada mais forte, ele não pode nadar mais forte se eu não conseguir acompanhar. Então, ele acaba tendo que fazer, realmente, treinar para fazer a minha prova. Ele tá lá, não é por ele. Isso. Ele tem que estar lá para servir a você, para ser um instrumento, ser os seus olhos, no caso. Sim. Para que você consiga atingir o seu objetivo. E como é que é essa questão dessa afinidade? Né? Você mudou de guia algumas vezes. Eu acredito que não haja, né? A Bruna era triatleta profissional, acho que a Tati também chegou a ser, não lembro. A Tati também. Então as pessoas não estão 100%, assim, elas não são atletas guia, tipo, o que você faz? Eu sou um atleta guia de triatlo. A pessoa é um triatleta e que em algum momento ela decide, ela tem a oportunidade, ela recebe um convite, ser guia. Como é que fica essa relação para você? Porque talvez fosse melhor se você tivesse igual você tem um treinador, que era melhor você ficar sempre com o mesmo treinador, ou uma nutricionista, ou uma psicóloga, você ter um atleta guia que fosse o teu atleta guia por toda a tua carreira. Como é que funciona essa questão? Como é que no teu caso, né, funciona? Sim, tem a questão tem vários fatores para definir quem vai ser atleta guia. Primeiro, ela precisa de ter um rendimento um pouco melhor do que o meu. E às vezes a pessoa tem um tempo melhor. Só que no triatlo é mais complicado, porque às vezes a natação dela é mais forte e a corrida não é tão mais forte. Então ela precisa de ter cada modalidade um pouco melhor do que eu. Então às vezes ela tem uma super natação, mas não vai adiantar, porque ela tem que ir na natação, ela tem que dar ali o mesmo ritmo que eu. Então tem essa questão da performance. Depois tem a questão também da afinidade minha com a atleta guia. Claro. De afinidade, assim, de realmente do convívio. A gente viaja juntas, a pessoa tem que me guiar ali no aeroporto para pegar as coisas, a gente fica juntas no quarto. Então, não é só na prova. Exato. Tem essa parte da pessoa tem que ter o jeito e a empatia também para... Claro, vocês precisam se dar bem, né? Isso. E além disso, também tem a questão dela como atleta guia realmente, porque ali na corrida ela tem que conseguir guiar e correr, ela tem que conseguir correr ali com a cordinha. Na parte da natação, a mesma coisa, tem que lembrar tem vários códigos, assim, né, na hora da curva, tem que me bater, assim, na hora que chega, colocar a mão na minha cabeça. Então, na hora da transição, a atleta guia me direciona até minhas coisas e coloca a minha mão ali onde tá as coisas. Na hora, a bike é um outro tipo de direção que a pessoa faz, né? Então, tem muitas questões assim envolvidas, e além disso, a disponibilidade da pessoa. Então, é bem difícil conseguir uma atleta guia assim fixa. E agora, no caso, eu tô com a Tati e com a Gi esse ano. E aí elas vão se revezando. Quando uma não pode, a outra pode. Uhum. Então, assim que a gente vai fazendo. Mas o nível do paratriatlon, no caso da minha classe, né? A pessoa tem que... uma pessoa olímpica, né, entre aspas, sem deficiência, ela não pode, não dá para ser assim uma pessoa que não treina. Ela tem que se dedicar também ao triatlon para ela dar conta de fazer a prova comigo. Então Entendi. É bem complexo. Eu vou querer vou ter uma participação aqui agora especial de uma pessoa que inclusive foi a pessoa que falou assim: você tem que trazer a Letícia, né? Eu recebo muitas sugestões de convidados e definitivamente você não estava no meu radar até essa pessoa aqui me mandar uma mensagem.
E aí eu queria que você comentasse. Vamos lá. Bom, eu tenho tido aí uma experiência incrível, que é ser guia de uma atleta de tão alto nível, que é você. Mas além de ser guia, eu acho que o que mais me deixa feliz em relação a relação que a gente tem, como também a gente se conectou bastante e que a gente é bastante amiga também. E, bom, vou contar um pouquinho de uma situação aí que a gente teve juntas, que foi bem engraçado. Depois contando, né, mas na hora não foi tão engraçado assim, que foi durante a nossa viagem que a gente fez no Pan-Americano, em Sarasota, para participar lá da prova. E a viagem toda, assim, foi a primeira viagem internacional que a gente fez junto, eu não tinha noção do que esperar, mas foi uma experiência muito boa. A viagem toda a gente estava muito sintonizada, a gente foi muito bem na prova, foi bem legal. E aí depois, no dia seguinte, a gente ia pegar o nosso voo de Miami. E nosso voo era no fim da tarde, né? E aí a gente estava comemorando a prova, tá? A gente resolveu ir pra praia, a gente ficou de boa na praia, se divertindo. E aí pegamos o carro e fomos em direção ao aeroporto. Só que a gente não esperava que a gente ia pegar um congestionamento de, tipo, que triplicou o tempo que a gente ia levar. E aí pensa, eu e a Letícia correndo no aeroporto lotado, carregando aquele malabike que não tinha roda. Daí eu só falava assim pra ela: Lê, é o seguinte, corre reto. E eu carregando o malabike, a Letícia correndo. Imagina uma gente, que loucura. E aí também tá sendo por todas as filas. A gente fala: não, a gente tem prioridade. Não, daí o cara: não, mas por que vocês têm prioridade? Não, ela é deficiente visual e o cara não queria deixar a gente passar. Aí no final das contas a gente chegou, o gate fechou, deu tudo certo. Mas eu nunca vou esquecer disso, dessa loucura que foi. E, bom, é isso, Lê. Muito obrigada por tudo que a gente tem vivido. Acho que a gente ainda tem muita coisa para viver. Mas saiba que eu aprendo muito com você, sempre. Todo treino, toda vez que a gente conversa, toda viagem. E aprendo demais também, um desenvolvimento pessoal muito grande. Acho que eu nunca tinha convivido com uma pessoa, né, com deficiência. E eu vejo que nada assim na nossa vida ela pode ser colocada como uma barreira ou uma incapacidade. Eu não vejo que nenhum deficiente ele é incapaz de nada. A gente só precisa descobrir novas formas de fazer aquilo. E é isso que eu tiro de aprendizado maior, que ninguém é incapaz de fazer nada, só precisa enxergar de uma outra forma. Tá bom? Beijo. Ai, que linda. Essa é a Giovana Essa é a Ovipari, Giovana. uma das tuas guias desse ano, né? Que foi ela quem me sugeriu gravar contigo. Que legal. Nossa, essa história foi muito engraçada mesmo. A gente viajou cheia de areia no corpo. Foi muito Foram legal. pegas de surpresa. Isso que a Giovana falou, eu acredito que você deva se deparar muito, né, no seu dia a dia, né? Eu estou aqui me sentindo um privilegiado de estar te conhecendo e ouvindo aí a tua história e os seus depoimentos. Agora as pessoas, né, que ouvem o Endorfina estão tendo esse prazer também. É muito bacana a gente poder ver pessoas como você e outras, né, que já passaram por aqui, a Jéssica, a Suzana e Daniele Nobili e tal, porque vocês acabam mostrando pra gente isso, né, de alguma maneira, mesmo indiretamente, a gente acaba entendendo que é isso, né, todo mundo tem as suas deficiências, todo mundo tem as suas dificuldades, vocês talvez tenham algumas que sejam mais nítidas, mais óbvias, né, a olho nu, mas a verdade é que o ser humano consegue se adaptar e hoje em dia talvez nunca foi tão... os recursos, né, para quem tem deficiências mais nítidas nunca foram tão disponíveis. E aí a gente, como disse aqui a Giovana, a gente acaba aprendendo muito com vocês. Como é que você enxerga esse seu papel também, né, como uma deficiente visual? Eu vi que no teu Instagram você faz alguns vídeos educativos, né? Sei lá, você explicou daquele cordão básico girassol, você fala como é que, sei lá, né? Como é que você deve ajudar uma pessoa, enfim, eu vi alguns reels lá, alguns vídeos. Como é que você se coloca também nessa posição como uma porta-voz das pessoas com deficiência e, no teu caso, das pessoas com deficiência visual? Quando eu era deficiente visual, assim, não tão diagnosticada, né? E no início eu sofri muito com todas as adaptações em escola. Então, hoje eu procuro abrir portas e passar informação para os que estão vindo.
Porque o meu desejo é que eles não precisem passar pelo que eu passei. Eu continuei resiliente ali. Eu queria até uma época parar de frequentar a escola, mas eu continuei resiliente, consegui o esporte, pessoas, oportunidades e consegui seguir. Mas tem muitos que acabam ficando para trás por conta do sistema, da falta de adaptação, da falta de conhecimento, né, das pessoas. Então, hoje eu procuro ao máximo passar essa informação, essa superação, essa vontade para as pessoas, para elas também conseguirem se superar e realizar seus objetivos, sem ter aquele esforço a mais por falta de adaptação, simplesmente conseguir trilhar o caminho. O que você diria que foi determinante na tua vida para que você conseguisse ter tanto sucesso, sendo uma deficiente visual? Não que os deficientes visuais não devam ter sucesso. Sim. Mas, de novo, para você é um pouco mais complicado, por conta da estrutura do mundo que a gente vive. O que você acha que fez a diferença para você chegar onde você chegou? Duas coisas, assim. Primeiro é a determinação de acreditar e realmente não parar nos obstáculos, que são muitos, e depois as pessoas que me apoiaram, que vão abrindo oportunidades. Por exemplo, as atletas guias, a Gia, aí que mandou a mensagem, né? Então, às vezes, por exemplo, hoje no triatlon, acontecem ainda dificuldades, né? Que acho que para todo mundo no triatlon é um esporte que não é simples, é um esporte caro, exige estrutura. E quando a gente ouve uma mensagem, assim, uma pessoa, uma atleta guia, por exemplo, que está ali comigo, está se dedicando também para ir no treino, é um gás a mais que a gente tem para falar, nossa, além de eu fazer por mim mesma, tem pessoas que estão realmente lutando e se esforçando para que eu consiga também. Então, é uma gratificação e um apoio emocional, assim, grande, de saber que a gente não está sozinha. Puxa, que experiência, né? Agora, tem esportes muito mais simples, né? Você há de convir que escolher o triatlon, eu não sei nem como é que vocês fazem para viajar com uma bike daquela gigantesca. Acho que nem tem mala bike, né? Para caber uma bicicleta tandem. Agora, recentemente, eu consegui descobrir, conversando com as minhas adversárias, uma mala bike da Cycle, se eu não me engano. Sim. Mas até então a bike chegava a gancheira uma vez quebrou. Exato, E aí a gente desesperado procurando gancheira e não achava. Nossa, aconteceram várias situações assim, mas não é tão simples, né? Não é uma coisa igual antes na natação. Que a gente colocava o fast, né? Aquele traje, o óculos e a touca na mochila e estava pronto para competir. Outra história. Antes da gente encerrar aqui a conversa, Letícia, só uma curiosidade. Eu estava vendo os teus vídeos e ontem fui até o teu primeiro post no Instagram e tal. Cara, de repente eu estava vendo ali você pedalando, aí você faz dancinha no rolo e tudo mais, né? Depois que você faz um treino bom. Cara, eu notei, caramba, ela tá correndo na esteira. Eu já caí da esteira algumas vezes, né? Por não estar prestando atenção. Como é que você aprende a correr numa esteira sem levar muitas quedas? Já levou alguma queda feia, daquela que a esteira te joga para trás, você bate na parede? Uma só, mas não foi nem na época do triatlo, foi lá atrás, porque eu não sabia onde que apertava para parar a esteira. Mas qual que é a técnica para você correr numa esteira e não pisar naquela bordinha que é o que vai te fazer cair? Então, eu consigo sentir com a mão, mais ou menos ali, esbarrando na frente. Vai esbarrando. A posição, né, da esteira, aqui na frente, a lateral. E quando o treino é muito forte, que é ruim de ficar ali em cima, encostando ali, eu coloco um elástico. E aí eu consigo me direcionar na lateral, que tem a parte da esteira, a parte da frente e atrás do elástico. Exato, para você não ficar muito para trás, né? Eu fico dentro de um quadrado ali no treinos fortes. Cara, que inteligente. E aí, assim, o legal de ser um elástico e não uma coisa fixa é que se esbarrar claro, ali... você não vai também cair por conta de uma corda, se fosse, sei lá, um anteparo duro. Você não fica travado, você só esbarra e sente o elástico. Na natação também eu uso um elástico quando eu prendo o elástico antes da parede. Claro. Então, quando eu passo ali, sinto aquele elástico, eu já sei que eu dou uma abraçada e viro.
E aí eu não Você não então bate não a me mão, não Isso. bate contra a borda, Uhum. né? E aí eu não preciso de uma pessoa que antes na natação, na verdade em competição de natação é obrigatório, né, um tapper, que é uma pessoa que fica com a varinha de pescar, com a bolinha, bate nas costas para avisar. Aí eu Entendi. fiz essa adaptação do elástico para conseguir fazer as coisas mais sem ficar dependendo de uma outra pessoa sempre. Claro. Você vai voltar a atuar na psicologia depois dos Jogos de Paris? Sim, a Você vê que eu estou psicologia... dizendo que você vai, Sim. né? Já tá afirmando, né? A psicologia é bem abrangente, né? Eu fiquei um pouco ali na área clínica, Aham. mas quando eu voltar, eu vou dar uma estudada e ver qual área que eu vou entrar, porque como eu tinha um período muito restrito, eu fazia atendimentos particulares. Aham. Então, quem sabe futuramente eu procuro uma equipe para eu trabalhar, para focar realmente no esporte, mas eu pretendo voltar com a psicologia esportiva, inclusive. Uhum. Você acha que pelo fato de você não enxergar muito, né, ou você enxerga ainda um pouquinho, te dá algum tipo de vantagem no caso aí da psicologia? Você consegue, através da voz, enfim, de nuances que talvez a visão nos distraia, você consegue perceber coisas que podem te dar um diferencial positivo na psicologia? No início, né, na faculdade ainda, a gente tinha um estágio clínico, né? A gente atendia realmente um paciente que se inscrevia lá para passar pela faculdade, pelos psicólogos que estavam estudando. E na época eu achava o contrário, que eu não tinha essa capacidade, porque na psicologia tem muitas questões que a gente fala atenção flutuante, né? Que às vezes que a pessoa está falando não é o que ela está querendo dizer. Exato. Então, e aí a gente aprende na faculdade, né? Que tem que observar, que tem que ver, às vezes, a roupa que a pessoa está usando, sei lá, se for, por exemplo, comportamentos. Isso, entendi. o gesto, se for atender um paciente, por exemplo, que sofre de depressão e tem que ver se ele está tomando, aparentemente, assim, está com uma roupa que tá conseguindo se trocar, colocar uma roupa limpa, tomar banho, tem que observar todas as questões não verbais. Aham. Eu tinha uma preocupação, inclusive eu não sabia se eu ia buscar na época eu não usava a bengala branca, que eu não tinha, ou seja, eu não tinha necessidade da bengala, era só para a verde, para baixa visão, é só para realmente identificarem, né, que a gente tem alguma deficiência, né? Porque eu usava não só... sabia que tinha diferenciação pela cor da bengala. Sim, a verde é para baixa visão. E na Aham. época eu era uma baixa visão que não tinha necessidade realmente de usar bengala. Eu usava para pegar um auxílio para pegar o ônibus, ou se eu trombasse alguém, para a pessoa ver que eu não tava, eu tinha alguma deficiência. Claro. E aí eu não sabia se eu ia atender o paciente, se eu ia de bengala, se eu não ia, eu tinha vergonha de usar bengala. Aham. Daí uma orientadora falou, não, vai de bengala. Aí eu conversei com uma psicóloga que já era cega, perguntei para ela, né, como é que ela lidar com isso, né? O paciente chega, você fala que é deficiente visual, você explica. Depois eu fiz estágio em escola também. Então, ela falou que eles percebem e que não tem problema, pode falar ou não, que tanto faz. Aham. Daí eu fui com esses estágios, eu fui percebendo que eu achava melhor falar e deixar em aberto, porque as pessoas às vezes tinham dúvidas. E aí eu percebi isso e fui com a bengala, com esse primeiro paciente. Daí eu fui lá meio envergonhada, né? Assim, que ele vai achar... tem tanta psicóloga para pegar, ele vai pegar uma cegueta. Aí acabou que, assim, com o tempo, ele falava que ele não tinha motivação, às vezes, para nada, nem para ir para terapia, mas ele lembrava que eu estava lá com a minha bengalinha, esforçada e não... Estava naquele horário, naquele dia, para atender ele, e era uma motivação a mais para ele... continuar indo na terapia, seguir o tratamento, e ele achava que eu percebia mais também, né, pelo fato da deficiência, né, então eu tive feedback positivo. Então você não percebe, você não percebe
nuances na voz da pessoa, na energia que sai da voz e tal. Ah, sim, eu percebo. Mas isso não é uma vantagem. E sabe por que eu estou perguntando isso? Teve aqui faz algumas poucas semanas um convidado chamado Weimar Petengil, e ele fez uma pedalada de 1.500 quilômetros com um deficiente visual. Olha que legal. E foi a primeira vez dele, né, lidando com um deficiente visual em cima de uma bicicleta. E a preocupação dele, além da segurança de falar que tinha buraco, de que era uma subida, ou de que a curva era para a esquerda ou para a direita, era descrever, olha, a gente está aqui num lugar, tem uma floresta, ou aqui não tem nada, aqui é só prédio, aqui está horrível. Né? E passou um tempo, não sei, um dia, ele chegou para o Weimar e falou assim, Weimar, vamos combinar o seguinte, não precisa ficar me descrevendo. Só se for um buraco, né, uma curva, um perigo. Deixa que eu vou descrever o que eu estou percebendo da onde a gente está passando. E o Weimar disse que, né, achou esquisito, mas falou, tá bom. Mas percebeu que o ceguinho não queria ficar toda hora sendo, né, olha, aqui tem a mesa é preta, tem uma televisão, tem uma cortina, tem a luz. E disse que ele recebeu uma descrição, acho que chama Adalto, se não me engano, do deficiente visual que estava ali atrás na bicicleta, que foi muito mais interessante do que a descrição dele. Inclusive, ele não percebia que eram os sons, os cheiros, e através dos sons e dos cheiros, ele ia descrevendo coisas que muitas vezes, pelo fato de a gente ter a visão, a gente se distrai com tanto estímulo, né? E então, por isso que eu acabei perguntando isso, né? Se de repente você, com a sua audição muito mais aguçada do que a de uma pessoa que enxerga, se você conseguia ter algum tipo de vantagem na hora que a pessoa se expressa ou na hora que a pessoa comenta alguma coisa numa sessão de terapia psicológica. Mas tem o aspecto visual que eu também não tinha reparado, né? Que é a postura, né? Enfim, como a pessoa está olhando, né? Se ela está com um olhar mais profundo, mais triste. Mas assim, também tem a voz. Se você fala numa postura assim mais certo de estar falando, ou se está falando meio na dúvida, já fala olhando para baixo. Então dá para ter essa percepção. Entendi. Mas eu acho que tudo na vida, assim, a gente tem que usar os recursos que tem. Eu não sei se a minha audição percebe mais ou não. Eu uso tudo que eu posso, todo o conhecimento, todo o recurso para conseguir fazer o melhor possível. Depois, né, tô assumindo aqui que você vai estar lá em Paris no segundo semestre. Você já tem aí alguma ideia do seu próximo objetivo esportivo? Não, eu quero participar de Paris, depois vai ter um campeonato mundial, depois eu quero colocar a minha vida social um pouco em dia. Tá bem puxado os treinos, ver a família, que eu não vejo há muito tempo, né? Verdade. Eu quero... E aí depois, eu não sei se eu sigo ali para a próxima Paralimpíadas, né? Que, se eu não me engano, vai ser em Los Angeles. Los Angeles, Então, mas assim, eu tô focada total em Paris agora e depois eu ainda não sei. No triatlon, em relação à natação, você conviver com os triatletas, embora você treine ainda com a equipe da natação, mas você conviver, principalmente nas competições, né, com as triatletas e os triatletas deficientes, os paratriatletas, é muito diferente da turma da natação? É um pouco assim, já pela quantidade, né? A natação era 20, 30 em uma seleção. Hoje são 3, não acho que no máximo 5, né? Então já são menos pessoas. Né? E aí acaba sendo um grupo mais... que acaba você se aproximando mais daqueles, porque às vezes na natação tem 20, você não consegue se comunicar com todo mundo, né? Mas assim, no triatlon agora, uma coisa que eu fiquei impressionada, que a gente tem um atleta lá, o Jorge, que ele não tem um braço. E ele faz tudo na bicicleta. Ele troca pneu, troca câmara de ar, a minha bicicleta deu problema lá na corrente. Ele faz tudo com a mão só. Aí, tipo, cada modalidade tem as suas particularidades, né? Mas todas elas são impressionantes, assim, as capacidades, né? Das pessoas, assim. E você tem vontade de
continuar no triatlon não olímpico? Porque você tem bolsa, você é uma triatleta, uma paratriatleta de alta performance, mas você ainda está focada em Jogos Olímpicos. Sim. Você tem vontade de experimentar provas não olímpicas, ou seja, as provas de meia distância ou mesmo um Ironman? Sim, eu acho bem legal, né? Mas às vezes eu vejo o pessoal lá 5, 6 horas lá na bike, aí dá vontade passa. Chega às 6 horas da manhã para treinar e treina até 2, 3 da tarde. Mas assim, acho que principalmente o olímpico eu já fiz no treino, né? O meio, tem gente do sprint que faz. Porque a tua prova é uma prova curta, né? Você Sim. falou 1 hora, é uma prova de sprint, né? É uma prova curta. O olímpico, o paralímpico não é a distância que a gente chama de olímpica, né? Isso, ou standard. É a metade, do olímpico. Mas assim, eu acredito que até o meio Iron é uma realidade um pouco mais perto. Eu teria que primeiro focar no meio Iron para depois ir pro Iron, né? E quando a gente fala na palavra sucesso, quem é que lhe vem à mente, assim, de bate pronto? Quem é que é uma pessoa para você que você diz que tem sucesso? A Jéssica do A triatlon. Jéssica Messali? Ela sempre foi a minha inspiração desde quando eu comecei, porque quando eu comecei, ela já era medalhista, campeã, e daí ela me via ali, meus equipamentos eram muito inferiores ali, tentando pegar uma bike roda emprestada, até hoje, na verdade, eu tô pegando, mas fazendo vaquinha, rifa para conseguir pagar as viagens, e a Jéssica sempre ia treinar comigo quando ela estava ali no CT e me motivava, me apoiava. Ela me ajudou na época de vender rifas e tal. Ela sempre, por mais que ela estivesse assim num nível muito alto e eu ali muito baixo, ela sempre me tratou igual. Então, eu sempre tive essa admiração por ela antes. Ela num outro nível, né? Seleção brasileira. E agora que eu tô do lado dela ali nas viagens, continua sendo uma grande amiga, uma grande inspiração, passando pelas dificuldades aí do dia a dia, do paratriatlon e seguindo bem, seguindo firme. E se Deus quiser, a gente vai estar juntas lá em Paris também. Tomara. A história da Jéssica é fantástica também. Eu inclusive estive revendo aí recentemente a história dela aqui no Endorfina que ela contou. A trajetória dela é muito interessante, né? Ela começou querendo ser uma influenciadora para pegar uma pressão, porque aí ela falou assim, a hora que eu tiver uma quantidade boa de seguidores, eu vou conseguir me vender para os patrocinadores, para marcas que vão bancar aí o meu estilo de vida como uma triatleta. É muito, muito interessante e completamente fora do comum, né? Ela essa trajetória. É estratégica. Então, ela é super pragmática. E ela é a 1000 por hora, assim, todo dia. Então, eu às vezes eu sou mais devagar. Então, eu gosto de treinar com ela, porque ela tá ali, bora. É isso aí, a gente tem que treinar com quem puxa a gente, é isso aí. É a maneira que a gente tem de melhorar, né? Sim. Que legal. Bom, quer dar um último recado aí para quem tá nos vendo ou nos ouvindo? Assim, o que eu gostaria de falar é que eu tô na correria para realizar esse sonho, que muita gente me acompanha no dia a dia, né, no Instagram, e existem muitos obstáculos, existem muitas dificuldades, mas quando a gente tem uma determinação, a gente consegue. Por mais que pareça que está muito distante, eu acho que quando a gente traça uma meta e realmente coloca data, prazo, pessoas e coloca o plano em ação, acredito que pode acontecer. E vai acontecer, e está acontecendo, né? Porque com você já chegou lá e você quer ir além, né? Sim. Bom, Letícia, muito obrigado, adorei. Parabéns pela tua trajetória. Que bom que deu certo de você vir aqui. Que bom que a Giovana
me lembrou de te Sim. trazer aqui para o Endorfina. Agora tem que trazer ela. Exato, já falei com ela. Agora que ela já participou indiretamente através aí desse áudio, eu quero trazê-la assim, né? O Samuca, namorado dela, já veio aqui. Agora eu preciso trazê-la para ouvir também a versão do lado de lá, né? Sim. De uma atleta, de uma triatleta também, guia e que tem esse privilégio de estar te acompanhando aí em algumas provas esse ano. Então eu vou trazê-la assim. Bom, boa sorte. Tenho certeza que você vai conseguir esse sonho de ir para uma Olimpíada na natação e agora ir para uma Paralimpíada na natação e uma Paralimpíada no triatlo. Vai ser muito legal, né? São poucas as pessoas que vão a mais de uma Olimpíada e ainda em modalidades diferentes, né? Eu já recebi aqui a Jaqueline Mourão, que já foi também, né? Em Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Verão. Então agora acho que você vai ser, então, acho que apenas a segunda atleta que eu recebi aqui no Endorfina que vai ter esse título aí de ter participado de 2 Olimpíadas em modalidades distintas. Estou aqui torcendo e vou te acompanhando e depois você volta, depois de Paris, a hora que você tiver os seus próximos planos definidos e objetivos para contar aí mais da sua história, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Legal, Letícia, obrigado, saúde para você, boa sorte. Obrigada. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.